Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um seminário do Mais um Café. Hoje nós temos um convidado muito especial que vai falar, que é o Denis Araújo Luiz. Ele é doutorando da UFABC, sob supervisão de Christian Coletti, e ele fez bacharelado e é mestre também pela UFABC. E além disso, ele faz parte também do grupo Mais um Café, né? Então, hoje ele vai falar um pouco sobre a teoria das filas e tal. O título da palestra dele é O Último da Fila. A palavra é sua, Denis. Primeiramente, muito obrigado. O último vem do fato de eu ser o último da organização que apresenta esse ano. Então, eu vou fazer um agradecimento especial para todo mundo que vem assistindo, acompanhando, que é graças a todos vocês que isso é possível. E esse título vem dessa brincadeirinha, né? Lógico que tem mais um da organização, que é o Lucas, vai apresentar no ano que vem, mas esse ano acaba comigo. Um aviso que eu queria dar é que se vocês tiverem dúvida, e por favor tenham dúvida ao longo da apresentação, aperta a mãozinha lá, levanta a mão ou digita no chat, porque se não, simplesmente abre o áudio, porque eu não consigo ver vocês, tá bom? Então é isso o aviso que eu queria dar. Mais uma vez agradecer a todos e vamos começar falando sobre essa coisa legal que são as filas. Bom, a ideia de fila, acho que todo mundo tem, é uma ideia bem estabelecida, que é a ideia do banco, a fila de supermercado, que é aquela fila que você chega lá, né? Eu vou pegar aqui a caneta. Agora, vocês estão vendo meu mouse, né? Cursor. Sim, sim. Você chegou aqui na fila, você está olhando, você decide qual fila você vai entrar. Tá? Isso acontece no banco, isso acontece no mercado, enfim, em muitas outras situações. E tem até aquelas noções que se você entrou numa fila, aí quando ela está indo devagar, outra vai mais rápido. Quando você muda de fila, aí você tem um problema. Você acaba demorando mais tempo quando você muda para essa fila que vai mais rápido, enfim. São coisas que eu não vou abordar, mas são resultados, às vezes, interessantes que aparecem, né, nessa teoria. Tá. Alguns outros exemplos, talvez não tão canônicos assim. O exemplo de filas que o último a chegar é o primeiro a sair, por exemplo, quando você tem um cartucho de pilhas. Quando você tem um cartucho de pilhas e você fala, uma pilha vai ficar defeituosa. Então, de repente, uma pilha que estraga, só que para você conseguir encontrar ela, você vai ter que tirar do último até chegar no primeiro, caso seja esse o caso. Um outro exemplo que tem, que é um exemplo que foi muito interessante quando eu cursei uma disciplina em 2016 de teoria das filas, que foi o dos downloads, que o download forma uma fila, né? Mas não só downloads, existem muitos problemas na ciência da computação que formam filas, que ele pega um arquivo, quebra ele em várias partezinhas, e aí ele vai te mandando e ele vai ordenando essas partezinhas que ele quebrou para ir enviando para você, fazer o download ou o upload, e por aí vai. Talvez quem fale disso melhor seja o Lucas, né? Mas é um exemplo muito interessante também, e isso também tem muito fruto na pesquisa operacional, que é de onde saem também bastante pesquisa de teoria das filas. Tem muito paper em revista de pesquisa operacional. Tá, agora uns outros exemplos um pouquinho mais... Vou começar com esse aqui, que é um pouquinho mais simples, que é o do hospital. A gente tem um esquema clássico de uma pessoa chegando no hospital, que ela vai chegar na recepção. Tá muito alto o outro áudio aqui, no fundo, ou não? Tá dando para te ouvir bem. Legal. Então, a gente tem um esquema clássico no hospital, onde uma pessoa chega, aí ela tem algumas salas de serviço. A primeira é a recepção, onde ela vai dizer o que tem. Aí ela vai ser mandada para uma triagem depois de um certo tempo. Depois de mais um tempinho, ela vai para o atendimento. E tudo dando certo, né? Esse é o exemplo mais simples. Ela vai para a medicação
e aí, então, depois de um tempo, nada aconteceu, ela tem alta. Esse modelo talvez seja um pouco simples, porque de repente ela pode, depois da medicação, voltar para o atendimento, mas são casos bem mais raros de acontecer. Em geral, quando você está naquele autoatendimento, atendimento rápido, né? É esse o caminho que segue. É um exemplo muito interessante de fila e é o exemplo mais que eu acredito seja o mais canônico, tá? Um outro exemplo de fila que tem é o exemplo portuário ou de aeroportos mesmo, que, bom, quando um barco, um navio chega no porto, ele enfrenta uma fila para ser atracado. E, bom, isso é uma coisa que eu também não sabia. Então, tem toda uma organização, como você vai organizar os barcos para colocar eles e serem atracados, enfim. Tem questões de prioridade, etc. Assim como tem todos os demais, exceto esse daqui, talvez, e esse daqui. E agora um último exemplo que eu separei é o exemplo de um centro de compra e venda, também conhecido como mercado, o mercado financeiro, etc. O que acontece? Chega uma pessoa para vender, chega uma pessoa para comprar, e aí rola o negócio, depois de um tempinho eles saem e todos saem felizes aqui. Aqui a gente também tem uma fila, né? A gente tem uma fila, só que a gente tem mais de uma opção para esses caras entrarem. O que não é tão diferente assim dos outros casos. Porque se você for ver bem, no caso do banco, ele também tem mais de uma opção, assim como no hospital. Quando ele chega na recepção, pode ter mais de um computador, ou nos portos, enfim. Aqui ele tem mais de uma opção para ele chegar, só que aqui, diferente dos outros, vai ter um processo também com uma pessoa chegando para comprar. Então, você tem uma fila sendo formada desse lado e uma fila sendo formada desse lado. Ok. Um esquema muito usado na teoria de filas para esboçar uma fila é esse diagrama aqui, onde a gente tem um processo de chegada que está associado a uma taxa, Mi0. Em geral é Mi mesmo, ou lambda, tá? Eu falo mais para frente esse em geral, da onde que eu tiro, e enfim. E aí aqui tem 4 estações, nesse meu exemplo. Cada uma das estações ou salas, ela vai efetuar alguma coisa. No caso, essa daqui, no exemplo do hospital, essa daqui seria a recepção. Aí ele tem uma taxa, que é uma taxa de serviço, que é o tempo médio que ele vai levar até chegar para a próxima sala ou estação, e assim sucessivamente até chegar na última, e ele vai ter um tempo para sair desse sistema de filas. Aqui eu falei em média, porque a taxa ela vai estar associada à média, mas ela pode estar associada a vários tipos de processos, tá? É que eu vou falar um pouquinho, não sobre essa parte, mas sobre essa parte ali na frente vai ficar claro o que eu quero dizer com essa média. Esse esquema clássico ele tem um processo de chegada, lembrando que dá para ter mais de um processo de chegada, como por exemplo aqui, e ele tem 4 salas de serviço. Ok. Quem a gente está interessado? Quem a gente está interessado são os processos de chegada. E os processos de chegada, a gente vai usar processos pontuais para estudar eles. E aqui que entra o que eu estava dizendo sobre a média, porque esse número médio vai estar associado a uma certa distribuição, uma distribuição de probabilidade. Então, para isso a gente tem vários tipos de modelos, talvez vocês já viram até aquelas notações M, G, M, coisas desse tipo. Na verdade, aqui não é M, é N. Né? Isso daqui está relacionado às distribuições. No caso, quando você tem uma coisa M, você está falando sobre markoviano, o que significa que você não tem memória. Quando você está falando de G, está falando de uma coisa geral, GI, uma coisa geral independente, e N seria o número de servidores, enfim. Mas não é sobre isso que eu vou falar sobre os processos pontuais, mas para isso a gente tem uma distribuição associada
essa taxa. Bom, agora sobre os processos pontuais, o que são? Eu dei alguns exemplos de realizações na semi-reta que serão os mais importantes em algum momento, mas são os mais simples no primeiro momento também. A gente pensa que na semi-reta espalha pontos, cada vez que eu ponho um ponto é uma realizaçãozinha, né? Aí eu vou ter as várias realizações disso, vai me dar uma distribuição de pontos. Eu posso fazer outra com pontinhos aqui, outra dessa forma, outra bem com pouquinhos pontos, mas o importante é que uma mesma distribuição, esse tipo de coisa pode acontecer, tá? Então, eu tô, sei lá, no espaço de probabilidade aqui, eu tô pegando ômegas aqui, que são eventos, né? Eu tenho um evento que me dá uma coisa dessa, um outro evento que dá uma coisa dessa, dá uma realização. E esse é um exemplo mais simples. Eu estou espalhando pontos na semi-reta. Ok. Eu vou ter um outro exemplo, que são realizações em compactos de R2, os quadradinhos, né? Estou espalhando pontos aqui. Esse é um exemplo, enfim, que mostra que a gente não está restrito a falar de uma coisa como a semi-reta. A gente pode, na verdade, falar de quase que qualquer espaço. Ele precisa... Eu já vi com muito pouca estrutura quando falarem desse tipo de espaço para você jogar pontos, né? E, bom, um outro exemplo que é mais ou menos próximo disso é quando eu jogo pontos numa região do R2, né, no primeiro quadrante, que a gente usa até a anotação de escola, né? Eu espalho pontinhos, esses verdes aqui, abaixo de uma curva. Na verdade, é meio que como se eu estivesse espalhando acima da curva também. Mais para frente a gente vai ver o que é isso, vai aparecer. Mas qual que é a importância disso? Essa curva aqui, ela pode me trazer um pouco mais sobre aquilo que eu estou estudando, tá? Então, estou espalhando pontos aqui, tem uma curva e, bom, eles têm que estar respeitando essa curva, no sentido de estar abaixo dela. O que isso tem a ver com processos de chegada? Porque, bom, processo de chegada tem uma fila, um sistema de fila, pessoas chegando e tal. E aí eu estou falando de pontos. O que isso tem a ver? Basicamente, o processo pontual, eu estou fazendo um espalhamento de pontos, assim como eu mostrei nas imagens anteriores, em uma dada região. E aí, quando eu falei da semi-reta, por que ela é o primeiro exemplo e talvez o mais importante? Porque ela está associada ao tempo, né? O tempo contínuo que a gente, em geral, trabalha. E, bom, se eu penso no tempo como essa região, que eu estou espalhando pontos, então cada um desses pontinhos é uma das épocas associadas ao processo de chegada. Daí a importância de um processo pontual para falar de processo de chegada. E, então, aqui tem uns exemplinhos, né, que, espalhei um ponto aqui, foi quando? Foi no tempo T1. Então, aqui é quando chegou o primeiro da fila. Tem outro, T2, é quando chegou o segundo da fila. E assim sucessivamente. Uma forma usual de trabalhar com esses processos é fazendo aquilo que a gente fez, abaixo de uma curva. E, bom, por que a gente faz isso? Por que eu espalho pontos aqui debaixo de uma curva dada? Porque essa curva vai me dar, muitas vezes, informações da fila que eu estou trabalhando. Então, sei lá, essa curva aqui pode me dar o número de pessoas que tem no sistema. Eu estou espalhando pontos, respeitando o número de pessoas que tem no sistema. Não, ela pode me dar um número de espera médio. Então, eu vou escolher pontos que respeitem esse número de espera médio. E assim, eu crio uma certa regra associada a essa curva e eu vou olhar só para os pontos que estão abaixo dela. Aqui, eu estou fazendo meio que a mesma coisa que espalhar os pontos na semi-reta, mas eu estou espalhando aqui nessa região, aí eu estou uma projeção no tempo. E isso vai me dar as épocas que eu estou interessado. Tudo bem até aqui? Tudo beleza. Show. Opa, a caneta voltou. Bom, então eu vou dar um exemplo
E eu vou voltar para o exemplo da estação de compra e venda, que é um exemplo bem legalzinho, e vou atribuir a ela um processo de contagem. Então, vocês lembram que a estação de compra e venda é onde via uma pessoa para comprar, uma pessoa para vender, estavam chegando de cada lado. Quando chegou, fizeram o negócio, saíram aqueles dois, né? O que comprou e o que vendeu, eles saíram depois que fizeram o negócio. Então, eu vou pegar uma função e essa função vai fazer o quê? Eu vou colocar nela todo mundo que está chegando, mais, ou seja, que está chegando em algum momento, quem chegou em algum momento, mais quem chegou para comprar, quem chegou para vender, e vou tirar os dois números de negócios. Ou seja, quando dois fizer, quem compra e quem vendeu fizeram um negócio, então sai os dois. E essa função vai contar quantas pessoas ainda estão esperando para negociar. Acho que é ok até aí, né? Vocês conseguem visualizar? Vou tomar um cafezinho enquanto isso. Sim, Afinal de sim, tá contas, é beleza. mais um café. Boa. Ok. Então, essa função vai me dar uma característica muito importante sobre a fila, que é quantas pessoas estão esperando para negociar. E isso vai estar... vou mostrar aqui o que está acontecendo. Eu tenho pessoas chegando para comprar, pessoas chegando para vender. Quando elas chegam, é lógico que o negócio não acontece imediatamente, leva um tempinho. Então, eu vou colocar esse tempinho que leva para eles negociarem, eu vou associar ele a uma letrinha vermelha, assim como tem na imagem aqui. O que está acontecendo? F é o número de pessoas que estão esperando para fazer negócio. Então, no tempo 1 aqui, chegou mais uma. No tempo 2 aqui, chegou outra para comprar. Aí, dali a um tempo, o 1, que está associado a esse processo de realização de negócio, sai 2, né? Entrou 2, saíram 2. Note que eu não estou nem interessado se foi quem chegou para comprar, chegou para vender. Um negócio estava acontecendo. Quando aconteceu, saíram 2. Aí chegou, e aqui em azul, uma pessoa para comprar. Chegou depois em verde, uma pessoa para vender. Chegou em azul, uma pessoa para comprar. Dali a pouco aconteceu um outro negócio. Então você vê que essas coisas meio que não tem tanta relação assim, exceto o 1, o 2, enfim, a variável U, esse tempo U. Tudo bem? Show de bola, segue aí. Mais um comentário aqui é que eu espalhei pontos em cima da função, mas eu não estou usando esses pontos. Eles não são relevantes para mim, porque, como eu disse, eu só quero quem está abaixo da curva dada, que é a curva que conta quem está esperando para fazer negócio. Então, aqui a gente já tem um gostinho, né? Nota que os pontos vermelhos, não vai aparecer ponto vermelho aqui, porque, afinal de contas, o vermelho, ele, em algum sentido, ele é determinístico, né? Ah, tem alguém para comprar? Tem alguém para vender? Dali a, sei lá, 5 minutos, ocorreu o negócio, fechou o negócio. Tá? Então, o vermelho eu não estou espalhando aqui em cima. Mas os outros eu estou. Seja num sentido de, a fila está muito grande, ou a fila é muito pequena, tem que vir mais gente, enfim. Geralmente a espera, por isso que eu usei essa função que conta o número de pessoas que estão esperando na fila, ela é custosa. Porque esperar para fazer um negócio você vai prejudicar seu tempo. Então você podia estar lá vendendo, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está na fila. Então, entender essa função F, que calcula o tempo essa função aleatória, que dá o tempo o número de pessoas que estão esperando para fazer negócio, é uma atividade econômica. Então, por isso que a gente vai estudar ela. Né? Ela é extremamente relevante. Por isso, vamos contar. Ok. Agora entra a parte mais... agora entra a teoria de fato. Né? Talvez aqui fique um pouquinho mais complicado. Qualquer dúvida, eu peço que, por favor, vocês me interrompam. Não tem problema nenhum. A apresentação foi montada para isso. Eu vou dizer que uma medida mi em um espaço E
munido de uma sigma álgebra dos borelianos, que é a sigma álgebra gerada pela topologia desse espaço, que é uma soma de medidas de Dirac, ou seja, essa medida aqui, E, xn num conjunto A. Isso dá 1 se o xn... Opa, eu usei um x diferente. Xn está em A e 0 se o xn não está em A. Tá? Isso daqui é uma Dirac. Eu acho que talvez não seja novidade para vocês, mas só relembrando. Ok, minha caneta está um pouco esquisita. Então, uma medida desse tipo aqui, onde esse S de mi é o suporte dessa medida. É um conjunto máximo enumerável. E esses xn são pontos, obviamente, do espaço E. Essa é dita uma medida pontual, porque ela vai contar pontos. Ela vai ter esses conjuntos de pontos aqui, os xn, que estão com n nesse suporte, e ela vai contar quantos desses pontos que estão associados a essa medida vão ter num determinado conjunto. Eu vou dizer que o conjunto de medidas pontuais em E é esse MP de E. Tá? Então, MP de E são medidas pontuais. Ok, são essas medidas que contam quantos pontos tem associados a ela. Ok. Agora talvez complique um pouco. Eu vou chamar de ME, esse M normal aqui, o espaço de medidas localmente finitas. O que é uma medida localmente finita? Aqui eu preciso fazer uma consideraçãozinha. Pensei em não fazer, mas eu preciso fazer. Uma medida localmente finita é uma medida que, se eu pego um conjunto relativamente compacto, isso é finito. Ser relativamente compacto. Mas o que é um conjunto relativamente compacto? É um conjunto tal que o fecho dele é compacto. Tem várias equivalências dessa definição, mas nesse espaço que eu estou trabalhando, que é um espaço bem bonitinho, um RN, aqui tudo se comporta muito bem, então você tem vários tipos de equivalência para definir relativamente compacto, e a definição que eu quero é essa, que o fecho dele seja compacto. Então, esse espaço aqui é o das medidas localmente finitas, é o das medidas que, sempre que eu pegar um conjunto que o fecho é compacto, a medida dele é positiva. Ou, é finita, desculpa. E aqui eu vou tomar a sigma álgebra gerada por esses mapas, que eu fixo um conjunto boreliano aqui, e ela vai levar o rapazinho, a medida, na medida avaliada nesse conjunto aqui, tá? Isso aqui, bom, tem várias discussões a falar de topologia fraca-estrela, topologia vaga, mas é uma coisa que não é para agora, não é uma discussão para fazermos agora. Tá bom, então eu tenho esse conjunto de medidas localmente finitas, um conjunto bem razoável, e aqui eu tenho uma sigma álgebra que, bom, ela é bem razoável também. Então eu vou dizer que uma medida aleatória nesse conjunto E, uma sigma álgebra, definido no espaço de probabilidade, é um mapa mensurável, ou seja, eu vou pegar para certos carinhas aqui, certas realizações, para certos eventos, isso vai me dar uma medida. Então, vou escrever aqui. A minha N, eu estou pegando um elemento que vai me dar a parte aleatória dela e vou avaliar isso num conjunto. Por quê? Porque quando eu pego essa parte aleatória, eu levo ela numa medida localmente finita. Ok? Tudo bem? Peraí, vamos com calma. Então, você pegou esse par aí? Uhum. Isso aqui é um espaço de probabilidade. Então, você pegou um evento, é isso? E isso eu pego aqui. Na verdade, isso daqui está um pouquinho ruim, a definição. O que tem aqui é só essa parte aqui. Opa. Só essa parte aqui. Isso daqui é uma medida. Isso aqui é uma medida. Localmente finita, né? Localmente finita.
E aí, bom, como isso é uma medida localmente finita, eu quero avaliar a medida de conjuntos. Então, isso aqui é interessante ver esse tipo de coisa, é complicado. Isso, para quem talvez tenha ouvido falar de núcleo, é meio que uma definição de núcleo de transição, núcleo de Markov, mas enfim, talvez sejam assuntos um pouquinho complicados para agora. Mas deu para entender isso aqui? Sim, a definição, sim. Eu levei ela numa medida e, bom, essa medida, dessa forma que eu levo, isso é mensurável com respeito à sigma álgebra que é gerada por esses mapas aqui. Ok. Não, talvez eu não apague, não. Deixa aqui. Bom, se essa medida, além de tudo, ela cai no espaço de medidas pontuais, ou seja, aquelas medidas que contam quantos pontos tem no conjunto e tal, quase certamente, ou seja, com probabilidade 1, então essa medida aleatória é dita um processo pontual nesse meu espaço E, com a sigma álgebra dos borelianos. Aqui tem uma observação que, na verdade, é uma observação um pouco inútil, mas quase certamente significa que probabilidade 1 significa que isso daqui poderia me dar, com probabilidade 0, um evento que é irrelevante para a gente, uma medida, sei lá, contínua, enfim. Mas é com probabilidade 0, então é inútil ficar olhando para essas coisas aqui. Tá? Mas quase certamente a gente sempre tem que ter essas preocupações, que acho que são mais filosóficas do que qualquer outra coisa. Porque a realidade, né? Enfim, essa é a definição de medida aleatória e isso é a definição de processo pontual. Lembra que processo pontual eu estava espalhando pontos em algum momento. E aqui eu estou falando, não, é um negócio aleatório, que é uma medida, na verdade. Então, essa é uma outra forma de olhar para esses processos. É uma forma bem interessante e que ajuda muito, embora talvez no primeiro momento pareça ser complicada. Só uma observação. Aí está escrito N é dito processo pontual em EME. Mas isso depende do ômega também, que a princípio é meio que independente, né? É isso? Não entendi. Esse N depende também desse espaço de probabilidade, né? Sim, ômega totalmente. Totalmente. Mas ele normalmente é subentendido, porque você escreveu que N é dito processo pontual em E boreliano G. Mas também depende do outro espaço, né? Então, enfim, então uma coisa que... Isso, é que na verdade não importa aqui muito, também vai ter uma medida de probabilidade, né? Eu não quis sobrecarregar as coisas aqui, porque aí tem a medida do espaço, enfim. Mas aqui tem uma medida... É que a definição é só a pré-imagem de caras daqui e tá aqui, né? Certo. É como se fosse continuidade. Continuidade, a pré-imagem da topologia vai estar na outra topologia. A pré-imagem da sigma álgebra está na sigma álgebra. É isso. Mas a gente tem uma medida aqui. E essa medida, ela vai ser muito importante. Ela vai ser muito importante que, em geral, essa medida vai ser, quando você for estudar esse tipo de coisa, a medida que aparece, em geral, é Poisson. Mas, enfim, não quero complicar essa parte agora. É só pensar que isso é um mapa mensurável. Tudo bem? Beleza. Sanou sua dúvida ou não? Sim, eu estava falando mais assim da terminologia aí de baixo, que você colocou N dito processo pontual em E boreliano G. Isso. Porque ele é um processo que está acontecendo nesse espaço. Mas lembra, também depende do outro espaço de probabilidade, é só isso que eu estava dizendo. Mas você vai omitir normalmente essa dependência? Sim. É tipo você pensar no... Olha aqui. É tipo assim, você uma pergunta de que não é da área, no... pode ser que seja uma coisa... Não, claro. Boa. Você tem um processo de... Sei lá. Um processo de Poisson. Processo de Poisson. É a exponencial, a menos não sei o que, blá, blá, blá. Não vou pôr a formulinha aqui, estou nervoso o suficiente para lembrar qualquer tipo de coisa.
Mas esse processo de Poisson, ele vai te dar você diz que uma variável é Poisson, taxa lambda, então ela vai ter uma distribuição associada que é essa probabilidade associada que está relacionada à distribuição de Poisson, certo? Uhum. Então, aí você fala que a probabilidade de x ser igual a n é a Poisson de n. O Christian está ouvindo, me desculpa. Mas eu estou nervoso para lembrar esse tipo de coisa, não quero escrever errado. Mas tem o n fatorial aqui, o lambda a n e o e a menos lambda. Ok, se não for isso... Isso aí. A soma dá 1, pelo menos. Acho que é isso. É isso. Então, essa daqui é a distribuição de Poisson, e significa que eu tenho um pontinho aqui com uma certa probabilidade, mas enfim, o meu processo é uma variável aleatória que toma valores inteiros. Uhum. Certo? Inteiros não negativos, sim. Isso, inteiros não negativos. Mas eu não estou olhando para o espaço de probabilidade. Entende? Eu só estou olhando aqui para aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tipo, tem um processo, tem um espaço de probabilidade associado. Então, isso aqui não está muito claro para mim, que é a primeira vez que eu vejo aquela definição ali. Como que ficaria formalmente? Como uma coisa encaixa na outra? Então, eu tô Acho que o Christian levantou a mão, inclusive. Pode falar, Christian. Não, é simplesmente, como é o nome? Quem está falando? Lucas. Oi? Lucas. Lucas. Meu nome é Lucas. Não, então, assim, é uma questão de notação da área. A gente não se preocupa muito com o domínio, mas sempre com a imagem. Mas é isso que o Denis está falando. Você tem um processo pontual, é uma aplicação que a cada ponto do espaço mostrar ômega associa uma medida. Então, rigorosamente, você tem que falar n de ômega é uma medida. Mas, normalmente, a gente não... Como a notação já é muito carregada, a gente normalmente esquece desse ômega, mas ele está sempre presente, nem que seja implicitamente. E porque nas aplicações ele é subentendido, assim? As pessoas normalmente sabem qual ele é? Ou por quê? Não, porque não é importante, porque essa é uma diferença, embora a formalidade, a formalização da probabilidade passa pela análise matemática, um analista clássico, digamos, um EDPista, um analista está muito preocupado com o domínio de seus objetos, né, da sua função, tudo mais. O que a gente analisa aqui é a imagem. Então, como a gente analisa a imagem, a gente sabe que o domínio existe, mas ele não é importante, ele está subentendido. Entendi. Obrigado. O importante para o probabilista é a imagem, via de regra. Para um analista, acho que essa é a principal diferença técnica entre um analista e um probabilista formal. O interesse de um é o domínio, do outro é a imagem. Mas você vai dar algum exemplo onde vai aparecer explicitamente ou não? Ou você não vai usar isso? Você diz o quê? O exemplo de... Onde todas as coisas ali da definição vão aparecer explicitamente para mais ou menos eu conseguir assimilar? Não, é só um formalismo, é que talvez foi um erro meu ter colocado essa parte, mas é que eu não queria deixar faltando alguma coisa, mas é só que a gente pode olhar para o processo pontual dessa forma, como sendo um mapa mensurável, e isso me dá uma medida. Porque talvez fique mais claro no próximo slide. Tá bom. Mas a ideia do Poisson é legalzinha até. A variável aleatória está aqui nos inteiros não negativos, tudo bem? Mas ela está aqui nos inteiros. E a gente tem uma probabilidade associada, e essa probabilidade tá aqui. A gente está falando dos ômega. Né? O que é x igual a n? Isso são os ômega. Tais que x de ômega é igual a n. Só que, entende? Por isso que fica implícito esse conjunto. E por isso que o Christian falou da imagem, a importância da imagem. Tá. É como a integral de Lebesgue, né? Que a gente passa a olhar para a imagem. Enfim, talvez eu compliquei, desculpa. Não, acho que eu estou mais ou menos entendendo o que está acontecendo um pouco melhor agora. Pode continuar, então. Eu acho que no final podemos dar um exemplo do que seria o ômega. Sim. As perguntas. Bom, agora
Vai ter mais um slide na frente. Se eu tenho uma medida aleatória, lembrando que medida aleatória é basicamente uma medida que é aleatória. Você está sorteando lá no seu espaço de probabilidade e isso te dá uma medida. E essa coisa aqui, uma medida localmente finita, e ela está associada a essa sigma álgebra, pelo menos na minha definição, mas ela é uma medida que é aleatória. Eu estou sorteando para conseguir essa medida. E, bom, se eu tenho essa medida aleatória, essa função de conjuntos que leva um conjunto na esperança da medida aleatória desse conjunto, que eu vou chamar de ni ou nu de C, essa menina me define de maneira única. Talvez isso deveria ser um lema, uma proposição, mas enfim, eu vou dar como definição. Ela define de maneira única uma medida, e essa medida é dita medida de intensidade. Esse comentário que eu faço aqui, que a medida de intensidade dá o comportamento mais razoável para se considerar o processo, é o que eu sempre falo do dado, né? Quando você lança um dado, a esperança é que dê 3,5. Você nunca vai apostar que, deu 3,5. Isso nunca vai acontecer. Mas se você jogar 100 dados e falar que a soma deles dá 350, bom, esse palpite é extremamente razoável, né? Por isso que vem a palavra razoável. É disso, no sentido de esperança, tá? Mas, enfim, é essa consideração que eu teria para fazer, que jogando um dado, a esperança é 3,5, não é razoável, mas, enfim, é um palpite razoável que você pensar que é a soma de dados independentes e honestos, né? Enfim. Ok. Essa medida é importante também, tá? Para o processo, talvez não fique tão implícita a importância, mas ela é bem importante. Agora sim, o que eu estava falando de onde vai ficar mais claro isso, o que eu estava falando. Se a gente olha para essa classe de conjuntos 0t na semi-reta, ou seja, o tempo conjunto que está entre 0 e t, que é o tempo, todo é o tempo que está entre o 0 e um certo momento t. Eu posso entender que essa família da medida aleatória do ponto do 0 até o t, que eu estou denotando por n de t, isso vai me definir um processo de contagem ao longo do tempo. Tá? É a mesma coisa, eu estou falando talvez de uma terceira forma diferente para enxergar a mesma coisa. Eu estou contando quantos pontinhos tem aqui, e isso é um processo de contagem ao longo do tempo. Mas eu posso escrever ele dessa forma, lembrando que isso daqui eu posso ver como as marcas, né? Ou seja, aconteceram tantas marcas até t, e essas marcas são esses TNs aqui. Então é uma forma bem mais palatável de falar de um processo de contagem, é uma forma bem mais interessante, e que, para o que eu vou passar aqui, faz bem mais sentido falar nessa forma, as marcas como sendo desse tipo, e o processo pontual, que na verdade é um espalhamento de pontos, e na verdade é uma medida aleatória, também posso ver dessa forma aqui. E aí eu vou colocar um pouquinho de estrutura nesse cara. Eu vou ter que esse processo de contagem dado dessa forma aqui, esses TN aqui, eu tenho uma marca num certo tempo. Depois eu vou ter a próxima marca vai ser nesse outro tempo. Então uma coisa que eu vou querer é olhar o que esse tempo que acontece entre marcas, que são os tempos entre chegadas, ou inter-arrivals, que você vê na teoria. Entre chegadas eu não vi traduzido, para ser sincero, mas são os tais dos inter-arrivals, que são esses tempos SN mais 1. E a estrutura que eu vou colocar é dizer que eles são ID, são independentes e identicamente distribuídos. Ou seja, eu coloquei aqui porque talvez num livro você vê ID e você fala, o que esse cara está falando, né? E o que ele está falando é isso, é que a distribuição de probabilidade, ela vai ser... Opa! Aqui tem Acho que tem 2 M's, né? Isso! Ainda bem que acho que isso acontece também, né? Oi? Não, nada. Oi? Lucas, você caiu ou fui eu que caí? Alguém fala alguma coisa?
Não, nada. Tá tudo certo. Tá. Não, o Lucas fez a piada que o que você escreveu é verdadeiro, pois N é igual a M. Ah, é, boa. Mas, enfim, isso daqui é o que significa identicamente distribuído, e o independente significa que a probabilidade desse tempo estar numa certa um certo borelianozinho A e o outro tempo está no certo borelianozinho B, ela vai ser o produto, né? Que é a noção de independência, até teorema de Bayes que a gente vê na escola, talvez, não sei. Supostamente, a noção de dependência é essa daqui. Um tal processo que tem essa característica entre as chegadas, ou seja, o processo está aqui, a probabilidade foi uma coisa, chegou aqui de novo. Quanto tempo esperou daqui até aqui? Bom, ele tem a mesma distribuição do tempo de chegar do zero até aqui, que vai ter a mesma distribuição de chegar desse cara até aqui, e todos serão iguais, e assim sucessivamente. Tá? O desenho ficou horrível, vou apagar, mas a ideia é essa. E, bom, os processos de renovação, a gente tem o tal do teorema elementário de renovação. Eles usam essa notação, eu não gosto muito do elementário, mas enfim, é elementário mesmo. O Lucas me pediu para fazer um esboço da prova, e a prova é a lei forte dos grandes números. Mas é isso, simplesmente, é só uma releitura dela. Você troca não sei o que por não sei o que e multiplica pelo inverso. É isso. Ele vai dizer que é a lei forte também, num outro sentido, num sentido do tempo, que esse comportamento assintótico aqui é controlado e, mais que isso, ele é conhecido. Quantas marcas aconteceram entre 0 e t, dividido pelo tamanho, pelo tempo que ocorreu, é a mesma coisa que a esperança de quantas marcas ocorreram entre 0 e t, dividido pelo tamanho de t, assintoticamente, é claro. Isso vai convergir para essa coisa aqui, que é 1 sobre a esperança dos tempos entre chegadas, ou o tempo da primeira marca. Tá? É um resultado bem interessante, bem importante também, e é um resultado que já serve para ir finalizando a apresentação. Quando ainda esse n é não aritmético, ou seja, em algum sentido, eu não estou deixando ele cair numa órbita periódica dos racionais maiores ou iguais que zero. É uma outra forma de ver isso daqui. Lembrando que o K, esse K aqui, Z, é a mesma coisa que K, 2K, 3K, 4K, enfim. Se ele não é aritmético, se ele é não aritmético, ou seja... Espera só um pouquinho, deixa eu ver se eu entendi essa definição. Você está falando que a imagem de NT está toda contida num conjunto... Isso, no grid. Racional. Grid. Hã? Ela não está... talvez a notação não foi muito boa. Mas ela não está contida nesse conjunto aqui, para todo Acho tempo. Não, esquece. Entendi. Todas as marcas estão numa sequência periódica de... enfim, ela pode até não estar em um desses, mas se ela está confinada nesse tipo de coisa aqui, então ele é dito aritmético. E o que eu estou dizendo é que ele é não aritmético. Porque quando eu pensar numa distribuição de probabilidade contínua, isso não vai acontecer. Agora, se eu penso numa distribuição, sei lá, o meu tempo vai ser 1 com probabilidade meio, 2 com probabilidade 1/4, 3 com probabilidade 1/4. Então, isso sempre vai estar numa coisa desse tipo, entende? Sim. Aí não vale essa coisa aí que você embaixo. Exatamente. Isso? Mas o mais razoável de tudo é considerar uma distribuição contínua, tipo Poisson, tipo Erlang, que é uma forma de Poisson um pouquinho diferente, ou... enfim, a gente pensa em coisas contínuas em geral para tratar de filas, né? E aí, eu tenho esse teorema, que é uma equivalência do teorema chamado teorema de Blackwell, e, enfim,
pode ser ele mesmo, é porque tem tantas equivalências desse teorema, mas enfim, uma delas é que o comportamento assintótico da medida, ou seja, quantos pontos vão acontecer num intervalo de tamanho h depois de um tempo muito grande, isso vai convergir para o h sobre a esperança desse tempo entre chegados. É uma coisa mais ou menos disso daqui, tá? Aqui a gente pode ver, enfim, isso daí é a mesma coisa que n de t mais h menos n de t, né? Isso daqui é a mesma coisa que isso. Quantos pontos tem entre t e t mais h? É os pontos que tem até t mais h menos os pontos que tem até t. É isso. Denis, essa convergência é quase certa? Desculpa, sim. Quase certa. Obrigado, Lucas. Então, para quem está assistindo e não sabe, é o Lucas Roberto agora, o outro é o Lucas Colucci. Enfim. E a gente tem esse resultado. Mas eu peço para que vocês olhem para esse H de uma forma um pouquinho diferente. Uma forma dele ser a esperança de uma entre-chegada. Ou seja, quanto tempo leva, dado uma marca, para acontecer a própria marca. Isso daqui vai ficar esperança de S1 sobre esperança de S1, que vai dar 1. De T mais isso aqui, enfim. Eu vou deixar aqui, e é aqui que acaba a brincadeira. O teorema elementário de renovação, a gente pode olhar para o sistema de filas depois de muito tempo, tá? E a gente vai ter que esperar um tempo esperado de uma nova chegada para observar uma nova chegada, que é o que está escrito aqui. E deixa eu colocar o quase certamente. E é aqui que acabam as coisas, tá? Tudo bem? Alguma... Oi? Eu tenho uma pergunta. Quer dizer, Claro. tudo parece ótimo. Parece que o que é difícil aí ou não trivial, é achar, ter uma medida de renovação, né? Que é uma condição muito forte, não é? Ou não? Pelo menos aquela condição lá das independências ou não. Você pode dar algum exemplo? A medida de Poisson, ela satisfaz isso. Você... Peraí. Sei lá, quer dizer, me parecia que era meio forte essa história aí de ser independente, igualmente distribuída, tal. Você vê que talvez eu escreva até um pouquinho errado, mas o Poisson entre 0 e n, eu vou colocar aqui, isso aqui é um pouco, eu estou roubando um pouco, tá? Mas eu vou colocar aqui, para ficar mais bonitinho, a distribuição nesse intervalinho aqui é a mesma distribuição de Poisson nesse intervalo. Opa. Aqui, isso aqui tem a mesma probabilidade. Tipo, de ter 5 pontos, tem a mesma probabilidade de ter 5 pontos aqui. De ter 10 pontos, tem a mesma probabilidade de ter 10 pontos aqui. E se eu pegar vou pegar aqui o N, aqui é o 2N. Né? E se eu pegar... Tá. Vou chamar essa daqui de P2 e essa aqui de P1, tá? E aí se eu falar, qual que a probabilidade da P1 tá entre, sei lá, A, P1, B e C, P2, D, ou seja, P1 está nesse intervalo aberto aqui e P2 está nesse intervalo aberto aqui, a probabilidade disso daqui é a mesma coisa. Eu não sei se a conta é tão simples agora, eu não lembro agora, mas enfim. Isso é a mesma coisa que a probabilidade P1 aqui, vezes a probabilidade P2 estar aqui.
né? Bom, esses caras geram a sigma álgebra dos borelianos, enfim. E daqui segue a independência geral. E o fato deles terem a mesma distribuição também é por construção, né? É por construção. Não, tudo bem. Esse é um exemplo, né? Agora, e essa distribuição modela bem as filas? Esse que é o ponto ou não? Quer dizer, por que quer ser tão relevante? Então, eu tô pondo Ou- Poisson, porque Poisson Ela é é uma coisa especialmente relevante ou não? Isso que eu queria entender. extremamente, extremamente. Eu vou voltar para a página 1. Voltar para a página 1. E, bom, chegou uma pessoa aqui no hospital. A próxima pessoa a chegar, eu posso entender que vai ter a mesma probabilidade entre o tempo que essa chegou e a próxima chegar, vai ter a mesma probabilidade entre de não ter ninguém e chegar essa primeira. Certo. Que eu posso enxergar como sendo a mesma probabilidade entre a 10ª chegar e a 11ª chegar. Esse tempo. Nota que eu estou falando de probabilidade, então pode ser que aconteça na chegada do hospital de chegar 10 pessoas a cada 5 minutos e depois chegar mais 3 pessoas a cada 36 horas, sei lá. Isso tem Mas probabilidade... você está justificando por que aquelas hipóteses de ser uma renovação são razoáveis, é isso? São muito razoáveis. É claro que na prática muita coisa muda, mas, entre uma outra coisa que eu falei aqui, esse tipo de coisa, né, que tem aqui no exemplo. Eu tenho as chegadas acontecendo, mas elas têm que respeitar um certo comportamento do meu sistema. Uhum. Então, daqui que entra... Aqui mata alguns probleminhas que podem acontecer, mas lembrando que é teórico, é claro, é uma aproximação da realidade. Mas ainda que seja uma aproximação da realidade, é uma aproximação bem razoável, porque eu consigo absorver certos comportamentos por meio de uma função. Eu posso espalhar pontos abaixo de uma região do gráfico. Só que isso eu não coloquei na apresentação porque pode ser extremamente complicado. Então, por isso que eu só dou exemplo de Poisson aqui, porque, na verdade, não é bem Poisson. Isso aqui é um processo que tem distribuição de Poisson. Tá. Só um comentário, né? Que um fator importante que eu acho que o Lucas está querendo dizer sobre a modela, pelo que eu entendi também, que eu quero ajudar, aproveitar e perguntar, né? O processo de Poisson ele tem uma importância grande porque ele é marcoviano, né? Nesses casos. Ou seja, que ele não tem memória. Ele é até maior do que isso. Sim, mas eu digo para simplificar um pouco a explicação. Sim. Quando a gente pensa nesse processo de renovação com outros, de outros tipos, né, com os processos pontuais, aí a gente pode ter outros tipos de complicação, né? Então, ele é bastante útil por esse motivo, especialmente. Entendi. Faz sentido. Muito bom. Mas se o Denis puder complementar a respeito, não sei. A complementação, eu acho que é melhor evitar, porque, enfim, eu ia falar de umas coisas... Ia ficar muito técnico. Eu ia ter que falar de previsibilidade, adaptação, e aí falar de tempos previsíveis, tempos de parada, e, enfim, o processo de Poisson, ele é até mais do que só marcoviano, tipo, todo mundo que é marcoviano cai lá dentro, e até quem não é, mas um pouquinho assim, cai lá dentro também. Você pode meio que pensar... Você pode pensar algumas coisas um pouco mais, muito gerais e que caem aqui dentro. Por isso que eu não quero abrir muito esse parênteses, porque senão vai complicar muito, vai ser muito técnico, e quando a gente chega num nível muito técnico, perde toda a intuição que era a ideia disso tudo aqui. Com certeza, tá excelente. Mas
tudo pode complicar aqui. Na verdade, tudo fica bem mais complicado. E pensar que você tem entre cada chegada ser a mesma distribuição é muito razoável em muitos exemplos de filas. Ok. Tudo bem? Tudo ótimo. Espero que o meme também tenha ficado bom. O que motivou essas coisas? Da onde que saíram esses resultados? Olha, para quem está começando a teoria de filas, acho que essa apostila aqui é o melhor lugar que você pode ler, não do ponto de vista matemático, mas do ponto de vista de entender mesmo as coisas, de enxergar. Essa apostila é muito boa. Ela não tem nenhum apelo matemático muito forte, mas enfim, você entender filas e processo estocástico, mas de um jeito bem prático, de engenharia mesmo, essa é uma apostila muito boa. É uma apostila muito boa. Esse livro do Witt é uma bíblia. Ele é uma bíblia. Tudo que você vê em filas provavelmente saiu dele ou está na fronteira. Não tem... Acho que não tem... E as coisas da fronteira saem dele. Então, ele é muito importante para filas. Muitas dúvidas que às vezes eu tinha montando aqui, eu consultei lá. E essa parte mais moderna, de medida aleatória, não sei o quê, isso eu tirei do livro do Bremot, de 2020, extremamente recente, por isso que eu achei bem relevante colocá-lo também, porque é uma linguagem mais moderna, mas, é claro, isso aqui é um livro para quem está iniciando, isso aqui é um livro para quem já sabe probabilidade, isso aqui é para quem sabe bem probabilidade e talvez até medida aleatória já saiba, melhor ir para cá. Mas esse aqui não, esse aqui você, quero aprender sobre filas, não sei o quê, tem muita coisa legal sobre filas, tem muito artigo sendo escrito de aplicação de filas na prática, em banco e tal, tem coisa sendo feita nesse sentido, e lendo essa apostilinha aqui, talvez fique até simples de entender, ok? Então, muito obrigado pela presença, é isso aí. Opa, a gente agradece. Se tiver mais alguma dúvida... Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Mais um café, levanta a mão. Manda ver. Eu tenho. E aí, Denis, beleza? Parabéns pela apresentação. Cara, você pode voltar lá no exemplo do leilão, lá, da chegada de compra e venda lá? Aqui. Esse aí, passou. Esse. Isso, esse menino aí. Sumiu, voltou. Agora sim. No caso, eu vou fazer umas perguntas meio analistas, assim. No caso que você tem informação demais, que essa f de t aí talvez seja uma função complicada, compensa aproximar ela por uma função suave, por exemplo, algo do tipo? E já aproveitando a outra pergunta, seria no quesito do espalhamento. Quando você tem informação demais sobre esse espalhamento, seria interessante um comportamento médio desse espalhamento. Por que eu estou perguntando isso? Para ver se nesse processo aparece o Laplaciano discreto para você, ou não. Ótima pergunta. A F, não. A F, ela é um... Eu até coloquei os pontinhos aqui, fechadinho, né? Que ela é um Cadillac. Ela é uma... O Cadillac... Ou RCLL, que é uma função que é contínua à direita, continue à droite, limit à gauche, uma coisa assim, é francês isso aqui. Ou right continuous left limits, que é melhor de entender. Em geral, as funções são essas, né? Porque quando a gente está falando de contagem, não dá para falar de coisa... Não tem continuidade. Você só teria continuidade em algum sentido, e entra aquilo que eu estava falando de Poisson, no caso de Poisson. Mas em algum sentido, né? Left limits. Então, ela ser aproximada por funções suaves, em geral, não. Até porque quando a gente está olhando para esse tipo de coisa, quando você vai olhar para coisas assim, você está olhando para integral e não para derivada e tal. Você sempre está olhando para integral. Em geral, a pergunta que é se ela é
rima integrável? Essa é a pergunta que, em geral, fazem sobre a F. A outra pergunta sobre espalhamento médio, isso é muito importante, isso é extremamente importante. Espalhamento médio de pontos é isso aqui, né? Ó. Essa medida de intensidade, a intensidade do negócio está relacionada ao espalhamento médio. Inclusive, Poisson, que eu tanto falo dessa menina, desse processo de Poisson. Por quê? Porque o Poisson é muito importante. E o Poisson, que é um exemplo fácil, que é aquela medida, já vou até colocar aqui do lado, para poder roubar tranquilo. Ela... Deixa eu ver, tá aqui, né? Tá aqui, tá em algum anterior? Tá. Enfim. Eu tenho aqui Poisson, né? Então, você lembra que ela é dessa forma. E quando eu tenho aquela intensidade, eu vou dizer que é um processo de Poisson com uma certa intensidade. Se a esperança do meu menino, não sei o que, era aquela nu ou ni de ser. Mas pensando de forma prática, como que isso se comportaria nesse caso aqui? É meio que P de... Vou colocar aqui entre aspas. N... Opa. Não, vou colocar diferente. N de C... Não precisa nem das aspas no final das contas. Isso daqui ser igual a um certo N é E a menos isso aqui a N sobre N fatorial. Então, a intensidade, essa coisa de espalhamento médio de pontos, nesse caso aqui, vai convergir, dependendo do sentido que você está falando, para essa medida aqui. Mas, em alguns outros sentidos, existem vários outros sentidos que a gente pode olhar para esse espalhamento de pontos. Existem várias perguntas, inclusive na pesquisa, né? O que a gente está aí não deixa eu mentir. Tem muitas perguntas que a gente faz sobre espalhamento de pontos, sobre o espalhamento médio, enfim. As perguntas, na verdade, são sobre isso. Então, de repente, um laplaciano está aí, sim, até porque ele está em tudo, né? Talvez a menos de um conjunto de medida nula, não sei. Mas, sim, o espalhamento médio é muito importante, sim. Beleza. Nesse caso aqui, sei lá, né, já que estamos falando, o espalhamento médio, em algumas coisas que eu, sei lá, posso dizer, ele vai convergir para essa F de T. Mas enfim, por isso que ela é importante, mas por isso que ela a gente fala também nessa questão de medida de intensidade de razoabilidade e tal, se tem esperança, enfim. Mas sim, é razoável e a média é muito importante. Essa intensidade que você mostrou, ela lembra muito também, pelo menos para mim, a construção da divergência. Porque é meio que você está igualando, estudando uma integral a partir de uma função. Então, sei lá, me lembrou muito mesmo. E, claro, a divergência também é feita para você estudar um comportamento de espalhamento médio das direções das derivadas dos campos, né? Então, realmente lembra bastante. De repente tem tudo a ver. Não sei porque lá você está preocupado, você está se agarrando na topologia, e aqui está se agarrando a sigma-álgebra. Mas a sigma-álgebra se agarra na topologia. Então, sim, pode ser que tenha tudo a ver. Mas beleza, valeu. Mais alguma pergunta? Comentário? Eu tenho uma pergunta, assim, de quem nunca pegou num livro do assunto, né?
Mas Manda. tem aparecido para mim um tipo de estrutura que mexe com espaços mensuráveis e justamente os kernels de Markov. E para quem está interessado nesse assunto, você recomenda algum desses livros aí mais especificamente ou algum outro? Então, eu só vi esse tipo de coisa em livro de probabilidade mesmo, não... Talvez você... Olha, um livro que... Tá. Tem um livro... Talvez seja pesado, ele é muito pesado. É um livro que eu acho pesado, mas é bom, tem tudo. É o do Kurtz, de Markov é alguma coisa. Procurar Kurtz Markov, você acha. É Kurtz e mais um autor. Ele faz esse tipo de construção, mas como eu te disse, talvez seja muito complicado, porque esse é um livro pesado mesmo. Então eu não sei um lugar que faça esse tipo de coisa sem ser olhando para a probabilidade no talo, né? Porque um núcleo de Markov é, em geral, uma coisa assim, e aí você tem isso daqui, aí você quer olhar para cá, isso daqui, quando você fixa o K de alfa B é medida, e quando você fixa um conjunto, porque isso aqui está pegando um parâmetro e um conjunto, isso daqui é função mensurável. Realmente faz bastante sentido pensando no que você estuda, porque faz bastante sentido. Depois da gravação posso até te falar um pouco como é que aparece. Sim. Mas esse livro aqui eu sei que ele faz, mas ele faz difícil. O Christian tá aí, talvez ele saiba algum outro, mas... Então, depende do nível das coisas. Tem, com certeza, um livro muito simples, mas bastante intuitivo. É o livro do Sheldon Roth, de Introduction to Probability Models. Não tem nada de teoria, é só intuitivo e muito exemplo. E depois... Mas ele chega a fazer núcleo de Markov? Não, mas quem faz, mas aí, isso é para pegar a intuição, né, de cadeias de Markov. Ah, sim. Um livro que faz bastante bem feito é um livro do autor russo. O autor do livro não é nada criativo. O nome do livro não é nada criativo, o nome do livro é Probability. O autor é Shiryaev. E ele tem, nos capítulos avançados, tem a teoria markoviana. Mas ele está todo no contexto da teoria da medida, né? Porque ele faz todos os teoremas de extensão de Kolmogorov e o Sunea, que são todos teoremas primos de Kara-Teodori, né? E aí ele trabalha nas generalidades de núcleo, mas depende do que... não sei quem foi que perguntou, depende da... Não, já agradeço, anotei aqui para dar uma olhada. Tá ótimo. Mais algum comentário, alguma pergunta? Uma declaração? Então ótimo. Obrigado, Denis, de novo. E vamos fechar a gravação aqui. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima, pessoal.